Eu comecei a perceber que a minha vida era uma, a dela era outra, mas essa junção das nossas vidas no mesmo espaço também não estava saudável. Você vai amar aquele indivíduo e não necessariamente você vai receber esse tanto de amor de volta, tipo um investimento de alto risco. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast. Eu sou a Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e o meu moto é Be Brave and Bold. E hoje vamos falar sobre um tema que toca fundo no coração e também desafia o mercado de trabalho: a maternidade e suas intersecções com a vida profissional. E para essa conversa, recebemos duas mulheres incríveis que vivem na pele os desafios e as alegrias do trabalho e da maternidade, Gabriela Lira e Sara Petit Lyon. Nossa primeira convidada é a Gabriela, a executora que transforma planos em realidade. Fundadora e CEO da Rose Company, Gabi encontrou no empreendedorismo uma forma de unir eficiência, cuidado e impacto real. À frente de uma empresa que oferece assistência pessoal e experiência do cliente, ela ajuda profissionais a ganharem tempo e clareza para focar no que realmente importa, fazendo da organização um gesto de afeto e da rotina um caminho para viver melhor. Com uma trajetória sólida em atendimento e experiência ao cliente, ela se destaca pela capacidade de agir com leveza e precisão. É prática, assertiva e tem o raro dom de equilibrar execução e empatia, sempre com música de fundo e um sorriso no rosto. Fora do trabalho, é casada com Rubem, mãe da Beatriz e da Joana, sua maior motivação. Para ela, a vida é feita de ritmo, constância e propósito, e nessa harmonia que ela encontra força para fazer acontecer todos os dias. Gabi, muito obrigada por ter topado participar aqui desse podcast com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, gente. E nossa segunda convidada é Sara, a educadora que transforma escuta em desenvolvimento. Com mais de 2 décadas dedicadas à educação, Sara construiu uma trajetória marcada por propósito, empatia e visão estratégica. Hoje, como orientadora educacional no Liceu Jardim, ela atua no desenvolvimento dos alunos com um olhar atento, escutativa e profunda compreensão do meio, qualidade rara e essencial em tempos de pressa e distração. Formada em pedagogia, com MBA em gestão educacional pela USP, Sara alia experiência e sensibilidade para conduzir processos que unem excelência acadêmica e cuidado humano. Sua presença inspira confiança e sua escuta transforma. Ela é ponte entre alunos, família e escola, sempre com equilíbrio, clareza e propósito. Fora do ambiente escolar, é casada com Jonathan, mãe da Alice e da Carol, sua maior motivação. Dorameira assumida e apaixonada por momentos em família, Sara é o tipo de pessoa que vive o que acredita, firme em valores, leve na convivência e profundamente comprometida com o que faz. Sara, obrigada aí por ter aceitado esse papo hoje com a gente. Nossa, eu que agradeço. Ouvir tudo isso de vocês me deixou até mais feliz. A gente pode até acabar já. Brincadeira. E para a gente começar, queria perguntar, Gabi, qual que é o seu moto? Meu moto é cuidar é transformar. Quando o cuidado ele é genuíno, ele tem o poder de transformar o dia das pessoas. Muito bom, Gabi. E você, Sara, qual que é o seu moto? Olha, eu pensei bastante. A fé me guia e o amor me move. A fé é algo que está acima de tudo na minha vida, né? E o amor é o que me move. Tem dia que a gente fica um pouco confuso com esse amor, né? Mas o amor me move. Abaixo de Deus, né, da minha fé, é esse amor. Amor pela minha família, amor pelos meus amigos, amor pelos irmãos que convivem comigo, amor pela minha profissão. É isso que me move. Muito bom. Quando a gente estava aqui pensando em como começar esse tema, que é falar de maternidade, trabalho,
me veio assim um pouco antes disso, que é o momento então que vocês descobriram que estavam grávidas, que é esse um passo antes de chegar ainda no trabalho. Como que foi isso? Como que foi esse momento? Era algo que vocês já estavam planejando? Foi algo que vocês como família já estavam organizados? Como que foi isso? Conta um pouco pra gente. A história da Sara é muito boa disso, vou deixar ela começar. Vai, Sara. Boa. Meu sonho sempre foi ser mãe, gente. Sempre. Sempre. Eu sonhava muito em vestir de noiva, o dia da noiva, mas ser mãe era sempre assim. Eu sempre gostei muito de criança. Quando eu me tornei mãe com a primeira filha, né, que hoje tem 13, vai fazer 14 esse ano, eu meio que... Meu marido não queria muito na época, mas eu insisti muito, né? E isso quem define é a mulher. Isso aqui em casa a gente já entendeu. Eu não imaginava que um dia eu ia ser mãe. Assim, a gente espera que vai transformar, mas não aconteceu nada. E até eu descobri, né? Eu lembro que o teste era aquele de fitinha. Eu fui ao banheiro, né? Molhei a fitinha ali. E aí, na hora, eu não esperei o tempo que eu tinha pra esperar. Joguei no lixo. E falei, deu, não foi dessa vez. No outro dia, quando eu fui ao banheiro, fui retirar o lixinho do banheiro, a fitinha tava lá, com 2 fitinhas. Eu tava sozinha em casa, né? Éramos eu e o Jonathan só na época, né? Eu comecei a gritar, chorar, tudo sozinha. E aí eu liguei, esperando que ele fosse ter aquela euforia que eu tive. E não teve. E eu fiquei... Até hoje eu acho que eu não superei. Eu falava, João... Aí depois eu falei, você não tá feliz? Eu não queria. Sara, eu tava no meio do escritório com mais... sei lá quantos homens que você queria que eu fizesse. Eu falei, gritasse, chorasse, assim como eu. Eu não podia, então isso eu fiquei meio assim... Daí, quando foi a segunda filha, eu aprendi. E aí, a primeira pessoa que eu contei foi pra Gabi, da segunda filha. E Gabi, você não vai acreditar, eu tinha acabado de mudar de emprego. Ela, eu acho que eu tô grávida. Ela, não. Eu falei, não, mas tá só um pouquinho o risquinho. Ela, Sara, você tá grávida, vai fazer o beta do exame de sangue. Aí o Jonathan, aí ele ficou chateado dessa vez que eu contei primeiro pra Gabi. Eu falei, não, Jonathan, não era a hora, né? Depois de 6 anos e meio, já não era a hora. É a hora, né? Não era a minha hora, era a hora que era pra ser. Mas todas as 2 gestações foram muito bem-vindas, né? Agora fica de cabelo branco. Mas foi um pedacinho, né? A Gabi participou bastante das 2. Então você jogou o papel fora. Joguei o papel fora. E da Carol eu também custei, porque eu não queria aquele momento. Então foi na 4ª vez que eu fiz o teste. Eu não tava entendendo o que era. Eu falei, não, deu só um pouquinho, a Gabi faz de novo. Só de 4 vezes. Da segunda foram 4 vezes o teste. Até que a Gabi, Sara, vai fazer o beta? Aí eu obedeci. E você, Gabi? Eu fui numa mudança de remédio, nada planejado. Eu queria ser mãe desde o início. Eu não posso falar que era um sonho, mas pra mim era tipo assim, não, eu vou ser mãe. Então não lido isso como um sonho, eu tinha definido até o nome da minha filha, qual seria. Isso desde muito nova. E aí aconteceu numa troca de anticoncepcional, enfim. E eu sempre fui muito reguladinha, assim, muito... Tive em relação a isso, eu sempre fui muito bem. E eu tinha cólica antes de menstruar. E eu não tive a cólica, então antes de eu menstruar eu já sabia que eu estava grávida, porque eu não tive a cólica no dia que era para ter a cólica. E aí, o teste de gravidez, o teste de gravidez, quando você faz muito cedo, ele fica com essa marquinha muito clarinha, assim, eu tinha que dar uma viradinha, assim, ó, para eu poder ver. E tava positivo no final das contas. Por isso que a Sara, quando o dela tava assim, eu falei, Sara, uma coisa eu aprendi. Se ele não marcar absolutamente nada,
é negativo. Mas se ele tiver Qualquer ali, sabe? vestígio. Qualquer vestígio Já era. é positivo. É isso, não tem o que fazer. E da segunda vez a gente também não planejou. Por que que a gente faz planejamento? A gente não gosta disso. Mas ela veio numa excelente hora. Foi ótimo pra mim e pro Ruben. A Jojo veio maravilhosa. Muito legal. Quebrando o protocolo, vou perguntar para Isabela, né, como que foi aí a descoberta da sua maternidade. Eu vou contar outra versão. A que eu quero que vá para as redes sociais. Não, meu foi zero planejado. Mas era assim, era uma coisa que eu queria, mas eu sempre me achei muito nova para ter filho. Só que eu já tinha 34. Tão jovem. Eu falo assim, nossa, ainda sou muito nova para ser mãe. Ainda não tá, não quero. E aí eu fui viajar, a gente foi para Portugal e Espanha, e eu, no passado, acontecia isso, não sei se era porque eu que me esquecia, mas quando eu pegava voo, meio que desregulava minha menstruação e tal. Não sei porque isso aconteceu algumas vezes já. Ou eu que me esquecia mesmo, porque eu não tenho nenhum controle. Você perguntar, eu ia na médica, ela fala assim, quando foi a última vez? Eu falei, não sei. Que pergunta. Sei lá quando que foi. E aí, eu tava viajando e me distraí. Eu falei, nossa, acho que era até pra ser agora, mas não. Bom, deve ter sido o voo que fez isso. Voltei pro Brasil ainda acreditando fielmente que era o voo. Aí falei, não, deve ter alguma coisa errada, que acho que agora tô demorando. E você voou todos os tempos, né? Faz tempo que eu não compro absorvente, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí fui fazer o teste, comprei o mais barato, porque eu tinha certeza que ia ser negativo. Eu falei, não vou gastar dinheiro com isso, né? E aí comprei esse aí do fio do papelzinho e tal. Quando eu via o negócio, eu falei, não, gente, não é possível. Tá, um negocinho pintado lá, e o meu já tava bem forte. Enfim, aí fui fazer o exame, aí ele falou que eu tava ali com praticamente 9 semanas. Então, eu demorei bastante para descobrir Uau, tava atrasada. que eu tava grávida. O que foi ótimo, porque passou muito rápido, entendeu? Então, senão eu ia ficar muito ansiosa com todos aqueles passos que tem nesse período. Mas foi isso, então não... E depois eu demorei para várias outras coisas para falar para as outras pessoas, mas eu vou deixar para os próximos intervalos de pergunta. Que às vezes que ainda tenho para falar. Mas então não foi um choque para vocês, de certa forma, mas a Sara foi mais a segunda, que em relação ao trabalho, do que... Enfim, foi mais tranquilo. As duas eu também fui na mudança de medicação. As duas. Mas a Alice eu queria muito, muito, muito. Então, assim, foi meio que mudança, mas querendo também. Uhum. Então, eu corri o risco. Consciente. Eu acho que é sempre meio que assim. Eu também meio que sabia o risco. E se vier, vai ser legal. E foi tipo assim. Então, mas eu foi corri planejado, o risco sozinha, porque o Jonathan não queria, né, na época. Ele não queria. Ele queria filho, mas ele mas não naquele momento. Não, naquele momento. Ele achava que não estava preparado. Porque no nosso ciclo de amizades, ninguém tinha filho. Ainda. Né? Então, assim, os que estavam mais próximos, né? Então, eu fui a primeira. Quando eu cheguei, aí foi pipocando depois, porque era todo mundo na mesma fase. A gente casou, né? E aí, o meu ciclo de amizades da minha adolescência, da minha juventude, mudou depois que eu casei. Então, eram pessoas que... Eu era um ciclo de amigos diferentes, né? Que foram super bem-vindos, foi muito bem acolhida. Mas foram pessoas diferentes do que eu estava acostumada. E aí, quando a gente começou... Logo depois vieram outros também. Aí falaram, tô grávida. Que aí um vai puxando o outro também, né? Sim. Pra brincar todo mundo junto. Pra brigar também, no caso. No caso, a minha mais velha ficava sem cabelo, apanhou bastante, mas tá tudo bem. Já foi superado. Uma curiosidade Maísa legal e Gabi participaram um pouco disso, mas tá tudo bem, já tá grande. Já passou. Uma curiosidade legal é que a Sara e eu, a gente tem filha com exatamente o mesmo tempo de idade de diferença.
Então, elas têm 6 anos de diferença das mais velhas para as mais novas. Com a segunda também. Sim. Quando eu tava grávida da Alice, a mais velha Era tipo da... uma que veio passando, entendeu? Vinha, começava com essa. Todo grávida. Vamos dizer que é uma benção que anúncio. passou melhor. Vai pegar mal, corta aí, pi. Era uma bênção que começava. Era uma bênção que começava na sala. Melhor. Mas quando eu fiquei grávida, né? Depois que a minha mais velha nasceu, ela tinha assim 2 anos, aí a Gabi teve a Bia, né? Mas no período, a Gabi super... Eu lembro que a Alice não podia ir pra escola, porque tava com conjuntivite, catapora. Quem me socorreu várias vezes foi a Gabi. E ela grávida, com o barrigão da Bia. E a Alice, porque na época, né, a minha rede de apoio, tanto a minha quanto a dela, é bem restrita aqui na nossa região. E aí a gente se ajudava também. Até hoje a gente ainda se socorre, mas quando elas eram menores... A Gabi super... Nossa, eu lembro que a Gabi... Ela grávida, a Alice com conjuntivite, eu acho que ela até pegou uma das vezes. E ela grávida ainda da primeira filha, né? Então a gente tem ainda muitas histórias. E você estava falando, Sara, que você estava na segunda, né, no momento de transição do trabalho. Como que foi... Que momento da carreira que você estava? Qual foi o primeiro pensamento profissional que veio junto com a notícia? Choro. Muito choro. Um choro desesperador. E até assim, eu demorei eu ficava, tá tudo bem, vai dar tudo certo, mas é a escola que eu estou até hoje. E na época, eu esperei fazer, eu passei muito mal, eu enjoei muito nas 2 gestações. A Alice já tinha 6 anos, ela era maiorzinha. Eu não contei nem pra minha mãe. Então eu tava restrita a contar pro meu marido. E acho que era a Gabi e tinha mais pouquíssima gente que sabia que eu tava grávida da Carol. Porque eu não queria que chegasse na minha mãe, que não chegasse na Alice, porque a Alice também não sabia. Pra ela não contar na escola. O meu medo era que minha chefe soubesse que eu tinha acabado. Eu achei que eles iam achar que eu tava dando golpe. Que eu tava com 3 meses de empresa. E escola, né? Você é muito ativa, né? Na época eu dava aula. Então, assim, eu não planejei nada. Nada. E eu lembro que no dia que eu fui contar pra minha chefe, ela tinha acabado. Ela teve uma cirurgia, ela fez. Ela teve pedra na vesícula, ela saiu, eu ia contar. E aí eu tive que adiar, esperar ela voltar, recuperar. Eu lembro que eu chorava tanto contando pra ela, com medo, eu tremia. Foi aquela mistura. E quando ela soube, ela ficou feliz. A Carol foi muito bem-vinda. Eu lembro que quando eu voltei, eu tava na licença maternidade, eu ia levar a Alice na escola, eu ia com a Carol pequenininha. Muitas vezes. Tipo assim, eu tô aqui. Eu tô com a neném, tá tudo bem, eu já tô voltando. Eu queria me mostrar presente. Então isso... A Carol foi pra lá, ela tinha 1 ano e meio. Todo mundo acompanhou ela. Até no primeiro dia que eu fui trabalhar, eu lembro até que foi no meu aniversário, de 2018, dia 28 de maio de 2018. A Carol teve escarlatina, coisa que bebê não pega. Só que eu levava tanto ela na escola, as crianças ficavam tanto em cima dela, que foi inevitável. Fez parte. No primeiro dia de trabalho, ela já tive que faltar. No segundo, pra levar ela pro hospital. Mas assim, na gravidez inteira da Carol, eu não faltei nenhum dia. Nenhum. Mesmo passando mal, sem poder contar por vários meses, eu fui... Isso foi muito bom, até mesmo pra minha carreira. Porque viram, não, ela é ponta firme. Ela tá grávida, mas ela não tá fazendo corpo mole, né? E aí deu certo, tô lá já... É o meu 9º ano na escola. Olha só, que legal. E assim, depois de 3 anos, né? Eu já tive uma promoção e eles... foram me acompanhando e viram que eu não fiz para prejudicar ninguém, né? Foi totalmente um acidente bem-vindo, vamos dizer assim. Nem maldição, né? Nem maldição, bênção. Foi bênção. E a Carol, assim, ela é um presente, né? Ela é uma criança iluminada. Mas até eu aceitar que tava tudo bem, que ninguém ia me achar nada de mim, demorou um pouco. É muito engraçado como isso mexe com a gente, né? Eu demorei pra contar no geral, assim,
para as pessoas, porque eu não tinha aceitado. Era porque, sei lá, não estava na minha cabeça. Eu achava aquilo tava muito estranho. Achava tudo muito estranho. É que não muda nada, né, na gente. A gente fica achando que, eu vou amar, eu vou ser, que romântico. Não é assim. Não. E eu demorei eu contei pra Maísa, eu acho que eu tinha uns 4 meses, né? Se não mais, Maísa. E só pra mim que você contou, o resto Exato. descobriu vendo a barriga dela na cama. E eu não mas isso foi assim, de geral, eu não queria contar para as pessoas, era como se eu ainda não sei, eu não contei porque para mim ainda não aconteceu. Então, quando acontecer na minha cabeça, eu vou contando. E eu lembro que as pessoas falavam, você tem que contar no trabalho. Eu ficava, gente, mas o que vai mudar na vida dela? Mas eu saber entendo dessa informação. 100%. Era uma pressão, assim, interna também, sabe? Mas acho que porque eu tinha isso, porque o trabalho sempre foi muito importante para mim, e isso era uma coisa assim, isso vai impactar meu trabalho, porque no mínimo, daqui a pouco eu vou ter que parar de trabalhar e vou voltar só depois. Então tinha uma pressão muito grande comigo mesmo, assim. Então, eu imagino quando você acabou de entrar no trabalho, deve ser o extremo, porque como que você conta? E para contar para os alunos? Eles nem te conhecem. E para contar para as crianças? Eles eram pequenos na época, eu fiz um chá revelação. Foi bem gostoso. Aí as crianças foram acompanhando. Aí eu lembro que aqueles meninos mais danados, eu lembro que tinha um Léo. Eu falava, Léo, toda hora, Léo. Eu falei, a primeira coisa, a hora que minha filha sair da barriga, ela vai falar Léo. E a escolha do nome foi engraçada. Eu falei, esse eu nunca vou colocar. Esse eu também não. Léo não, né? Então. Eu tenho umas tias professoras e elas falam isso. Não coloca Felipe, não coloca não sei Pedro. o que, porque ele sempre tem essa característica terrível aí, ligada ao nome, né? E falando um pouco da rotina de vocês, a partir do momento que vocês se tornaram mães, o que mudou automaticamente aí, além de todo o caos que a gente conhece, mas o que mudou aí na rotina de vocês? Tudo. Acho que a rotina é o que mais impacta na vida da mãe. Eu ainda eu trabalho ainda de casa, né? Eu faço home office. Então, as minhas filhas têm muita dificuldade até hoje. A minha mais velha vai fazer 12 anos agora. De entender que eu estou trabalhando. Então eu tô, sei lá, hoje eu tava lendo um contrato e a minha filha veio com o celular dela falando, mamãe, deixa eu contar pra você o livro que o fulano escreveu. E ela queria me contar a história do livro, sabe? Tipo, não era uma frase. Ela queria ler o livro que o fulano fez pra ela. E aí, sabe, tipo, é terrível, porque aí você tem que cortar e elas saem super chateadas porque elas não conseguem entender. Mas a rotina de neném, pra mim, foi a mais fácil de todas. Mentira! Essa é a minha experiência própria. Não! Eu sei que é contraditório, que a maioria das pessoas não gostam. Meu Deus mas do céu, não viu a hora de ele crescer. Não. Gente, bebê, o bebê, ele faz o que Bebê, ele faz o que você quer, entendeu? Não, você, tipo, botou sentado, ficou sentado. Botou de lado, ficou de lado. Botou no peito, mamou e dormiu. Sabe? É aquela coisinha. Qual que... A única coisa que acorda de madrugada. E aí, porque eu não sou uma pessoa que durmo muito. Eu acordo... minha vida toda acordei. Eu tenho um sono muito, muito, muito sensível. Então, qualquer coisa eu desperto. Então, pra mim era tipo assim, tô despertando mais uma vez, só isso. Então, eu ia lá, dava de mamar, trocava, voltava a dormir, linda e bela, e a vida seguia. Então, a rotina pra mim de bebê foi a mais tranquila. Quando começou a andar, quando começa ali o Terrible 2, putz grila, gente, aquilo dali não é legal não, entendeu? Aquilo dali, não. Aí é trabalho, aí muda a rotina pra valer. E pra você, Sara? O que não mudou na rotina, né? Nada. Tudo mudou. E assim, quando eu tive a Alice, como eu queria muito viver intensamente a maternidade, e eu sempre trabalhei em escola, eu comecei a bugar. Porque eu trabalhava na época,
na Barra Funda e morava em São Caetano. Então eu passava muito tempo no trânsito, né? E aí a Alice, muito pequenininha, ficou muito doente porque teve que ir pra escola. Então eu comecei a entrar em crise. Eu cuido do filho de todo mundo e não estou cuidando da minha filha. Então, deu 6 meses que eu estava de Alice, eu joguei tudo pra cima. Tudo pra cima, eu joguei pra cima mesmo. A minha chefe na época ficou chateadíssima comigo, eu trabalhava numa escola excelente. E era uma oportunidade muito legal, assim, era uma oportunidade que eu poderia crescer, enfim. Mas eu joguei, simplesmente. Eu fiquei só 6 meses em casa, porque eu também sempre amei a minha profissão, educar. Era uma coisa que eu sempre quis também. E eu não consegui ficar em casa. Aí eu fiquei em crise também. Então eu não vou ser mãe, eu não vou trabalhar. E acabou que eu não fazia nenhuma das duas coisas como eu idealizei que seria, né? E aí eu fui trabalhar numa escola. E nessa escola, naquele ano, eu fiquei por 1 ano só. E depois eu trabalhei numa outra escola. Fiquei lá 3 anos, a Alice permaneceu ali. E foi aquela luta. E sempre tentando adequar a minha rotina a ela também, né? Porque era tudo... Eu vou pra escola, eu levo, eu volto da escola, eu trago. Quando tem atividade na escola, ela vai. Então, assim, fica muito intenso, né? E hoje, né, só, assim, não cortando isso, mas como ela já é adolescente, essa rotina também precisou mudar. Porque eu comecei a perceber que a minha vida era uma, a dela era outra. Mas essa junção das nossas vidas no mesmo espaço também não estava saudável. Então, por mais que eu tive que abrir mão, né, dela ficar comigo na mesma escola, porque ela não estava sendo, ela não tinha a identidade dela, que neste momento de adolescência é extremamente importante. Então, assim, foi uma decisão dificílima, né, entre família. Conversei muito com a Gabi me falou isso há muitos anos atrás, ela já ditava isso, eu relutei, porque implica muitas coisas, né? Sim. Mas foi, assim, uma decisão importante na nossa vida, mas pensando... E aí agora a gente ainda tá na fase de adaptação dessa rotina, né? E aí, o que a Gabi falou, né? Cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos é uma fase que a gente vai achar que é mais difícil. Naquela que a gente tá, sempre é a mais difícil. Só que a adolescência ainda não superou nenhuma. Tá sendo bem difícil. Nossa, eu tenho certeza. Mas assim, eu tive que mudar essa rotina minha, né? Assim, ela tinha bolsa, eu tô pagando escola, né? E tá sendo assim, nós estamos vendo muitos benefícios, né? Na formação que ela precisa ter neste momento. E aí a nossa rotina, de novo, foi modificada por conta do que a gente acredita para a formação deles, né? Que não é fácil. Eles estão no centro, mas acaba que a gente finge que eles não estão, só para eles acharem. Isso você põe pi também, porque se ela ouvir, ela vai descobrir. Eu sou o centro. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu chego às vezes a não lembrar o que eu fazia, como que era, com esse tempo livre que existia. Meu Deus, o que eu fazia, gente? Eu acho que na gravidez... os hormônios tiram nossa memória propositalmente. Faz todo sentido. Entendeu? Tipo, Você não perde memória à saudade. toa, entendeu? Exatamente. Tem um objetivo. Tem um objetivo. É verdade. E no geral as pessoas falam muito, né? Você fica grávida e todo mundo vem dar dica, falar. Tem alguma coisa que ninguém falou e vocês tiveram que descobrir sozinha, tipo, surpreendeu muito? Ou vocês só não falaram e você não acreditou? Não, acho que como tudo, maternidade. A acupuntura ajuda você a entrar em trabalho de parto. Pronto, tá aí uma bem diferente. O parto da minha segunda filha, da Joana, foi natural. E eu odiei a minha experiência grávida, sabe? Tipo, ai, que barriga linda. Não, eu já passei a vida toda com barriga, entendeu? Mais uma barriga. Era tipo isso. Eu não consegui me enxergar grávida. Eu
não tenho foto, porque pra mim eu só tava extremamente gorda, extremamente Eu obesa. também eu pensei a mesma coisa, Gabi. E aí, eu não queria mas tirar hoje em foto dia, também. hoje em dia eu dou uma arrependidinha zida, assim, de leve, Só pra sabe? lembrar Mas do muito de momento. leve. Isso, só se tipo, olha filha, essa daqui era você dentro da barriga da mamãe. Eu não tenho isso. Nossa, Sabe, Gabi. não é que eu tenho, eu não me arrependo do book, porque eu nunca faria book. Sim. Mas o que eu me arrependo, sabe, tipo, olha filha, aqui você tava dentro da barriga da mamãe. Eu não tenho, de tanto que eu não gostei. E Ainda aí, bem que ela parece com você, né? E aí eu passei com um médico maravilhoso na época, o Dr. Braulio e a equipe dele. E eu lembro que o consultório do Dr. Braulio não tinha cadeira para sentar, se sentava no chão, todo mundo tirava o sapato antes de entrar, e aí tinha tipo uns puffs, uns almofadões, um negócio assim, e você dava aquela sentada ali e tal, e ele te atendia ali num ambiente diferente para tirar aquela cara de consultório, etc. E aí eu tava cansada, tava muito cansada, assim, saco cheio, essa é a palavra certa da gravidez. E aí ele olhou pra mim e falou assim, o que houve? Você não tá normal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu não aguento mais, não é pra mim, não aguento mais. E aí ele falou, então, eu já tava já com 38 semanas, aí ele falou, vamos começar a fazer sessões de acupuntura, que vai te ajudar com o parto. E aí eu comecei a fazer, eu fiz uma semana, na outra eu parei. Então, pode ser uma coincidência? Pode, mas assim, não tinha nada falando que realmente Sim, e esse da neném ia segunda nascer. E da segunda. E o parto foi em 16 minutos. Então, Nossa! eu indico por muitos motivos. Nossa, eu não sabia desse negócio de acupuntura, não. Não lembrava disso. Eu cheguei a fazer 3 sessões. Fiz 2 numa semana, uma na outra, e aí no final dessa semana a Joana nasceu. Põe esse enfoque aí. Acupuntura para parir em 16 minutos. E só pode fazer realmente. Uma chamada que vai ter muitos vídeos. Vai ter Só muitos. pode fazer realmente quando você já tá na época do neném nascer, já com os 9 meses formados, porque eles pegam a acupuntura pontos, né? E eles pegam um ponto que é um ponto tipo de aborto. Nossa. Que é o mesmo ponto que faz isso, exatamente, que faz você entrar em trabalho de parto e ter as contrações pro bebê sair. Então ele pega aquele ponto, então o bebê tem que estar tem que ser algo feito com muita responsabilidade, não é qualquer pessoa também que faz. E super funciona, gente. Legal. É maravilhoso. E pra você, Sara, teve alguma coisa que você descobriu que ninguém tinha te contado? Adolescência sempre foi temida por mim. Eu vou falar isso aqui várias vezes e vocês vão me ouvir falando muito isso. Mas eu acho que é a amamentação, né? As pessoas falam... Eu não tive tanta dificuldade com a amamentação. Eu acho que as pessoas romantizam muito a maternidade, né? Eu não sou dessas, eu sou como a Gabi, por isso que a gente combina, a gente é prática. Então, o que tem pra falar, tem pra falar. Eu falaria, cuida do peito pra amamentar e deixa de pôr cortina. Não precisa nada disso. Cortina, aquele negócio que põe no berço, que eu até esqueci o nome. As pessoas ficam muito preocupadas. Até eu fiquei, porque eu também fiz tudo isso na primeira filha. Na segunda já foi diferente. Preocupa menos com decoração e se preocupa mais com e assim, eu acho que uma coisa acima disso até é a saúde mental da mãe. Todo mundo olha pro bebê, a mãe fica invisível, né? Ninguém enxerga a mãe. E eu lembro que na primeira gestação, engordei 17 e emagreci 21 depois. Eu fui definhando, assim. Eu vejo foto e falo, gente, como eu queria estar magra daquele jeito hoje. Mas naquela época eu não tinha fome, eu só vivi pra Alice, né? E isso não me fez bem. E assim, as minhas conversas, a Gabi, a gente era muito, muito próxima nessa época, a gente estava muito próxima necessitando uma da outra, ela sempre falava muito isso pra mim. Menos isso, Sara, menos. Volta pra terra. E isso foi me ajudando muito também. Hoje eu até falei disso. Uma vez eu fui reclamar que meu marido me ajudava. Não foi pra Gabi, não. Foi pra uma outra pessoa. Ela falou, mas você dá espaço? Você deixa?
Então, é imperceptível. Você quer cuidar tanto daquele ser que você esperou tanto, e isso acontece. Eu vejo isso muito na minha profissão como orientadora, principalmente as mães que desejaram muito, que perderam muitos bebês, a gente chama até de bebê arco-íris, né? As crianças ficam numa bolha, numa proteção, a mãe começa a não se enxergar e começa a não enxergar o que ela faz. Então, assim, a mãe precisa desse espelho para ver o que ela tá fazendo. E as pessoas não falam muito disso também. Hoje eu vejo que a sociedade está de um jeito que, na educação de filhos, que eu fico pensando o que vai ser da próxima geração. Eu tô indo um pouco além, porque eu vivo isso também, não só na minha vida, né? Mas eu acho que isso é algo que a gente precisa ter mais liberdade para falar com as mães. Olha, Sim. chega mais, volta aqui, ó, tá muito. Eu e a Gabi, no nosso ciclo de amizade, a gente é meio que nisso. Ai, gente, tá muito. Que agora tá na fase da minha adolescente querer sair, querer ter algumas liberdades, e de novo ela é a primeira. Então, esse final de semana a gente falou, Gabi, eu sou a primeira, então eu tenho direito de querer ou não querer, né? E aí e as outras têm filhos menores, ai, não acredito, eu não vou deixar. Eu falo, gente, calma, isso faz parte também do desenvolvimento. Então a gente vai meio que se ajudando. E eu acho que essa liberdade para uma mãe falar para ela, ó, abre o olho, isso não tá bom, porque fica tudo muito velado, né? E isso não é bom para criança. Mas você sente, Sara, falando assim, que tem espaço de escuta também? No sentido, se alguém falar, vai ser ouvido? Então, eu faço isso o dia inteiro, né? O dia todo eu tenho que falar e as pessoas também estão esperando, né, o que eu tenho para falar. Então, isso é um exercício. Não é natural, porque eu sou do tipo que não pensa para falar. Naturalmente, eu não penso para falar. Mas a minha profissão me faz ser melhor nisso. Como mãe, isso também faz a gente ser melhor, que a gente tem que pensar muito para falar, para depois não se arrepender. Mas a minha profissão me faz isso. E o meu marido também, que meu marido pensa muito para falar, ele me puxa. Mas é difícil você ter... Mas eu acho que tem que ter caminhos, né? São caminhos e são as palavras certas. Eu falo muito, Deus, me dá sabedoria. Eu preciso falar para essa mãe que, por exemplo, eu tive agora, essas semanas, agora é época de final de ano, eu tenho que falar para as famílias que a criança tem uma grande chance de ser reprovada. O ano inteiro eu fui falando, né? Que precisava ter cuidado, a rotina de estudo, tralalá, tarili. E no final do ano eu tenho que dar essa notícia. Olha, então, agora chegou a época do final do ano. E aí tem o caminho, né? Eu aprendi isso, que tem a forma. Todo mundo precisa... Às vezes a pessoa acha que ela não quer ouvir, mas ela quer. E aí, às vezes, quando você não fala também... Mas por que você não me falou? Então, hoje eu faço esse exercício. Um dia é melhor ela brigar comigo que eu falei do que depois ela falar que eu não avisei. Sim. Mas eu tenho que estar sempre preparada, porque eu apanho bastante também. Não é fácil, né? Ai, gente. E falando disso, sobre principalmente de culpa, né? É uma coisa que eu escutava bastante. A culpa sempre já nasce com a mãe, né? Nasceu a mãe, nasceu a culpa. Nasce a mãe, nasce a culpa, é isso mesmo. Você sabe que eu não me senti muito assim? Ai, que feliz de você. Vou cortar essa. Eu também tenho culpa. Assim, não vou falar que eu não tenho culpa nenhuma. Um pouco. Nenhuma. Mas assim, não é um sentimento que tá comigo, assim, eu sinto culpada. Exatamente, não. O que eu falo assim, puxa, eu poderia estar passando mais tempo com a minha filha, eu poderia estar fazendo tal coisa com ela, mas não que eu seja a mãe mais perfeita do mundo, mas é que tem tanta imperfeição por aí. Em vez de eu fico parada. Parecendo até melhor. Eu fico parada olhando e falo, caramba, arrasou, Gabriela. A autoestima tá lá em cima. Autoestima lá em cima. Mas basicamente eu particularmente tenho o benefício, a alegria de trabalhar dentro de casa, e isso me permite acompanhar muito elas. Me atrapalha muito, então tem vezes que eu tô fazendo reunião de dentro do carro, porque eu tô parando na porta da escola, porque eu sei que assim que acabar essa reunião eu tenho que colocar a criança dentro do carro e levar no balé, e aí eu vou continuar a trabalhar da recepção do balé. E tem vezes que a reunião vai além do que dá do horário, para ela não perder. Então, aquele momento você apaga, você sai, você já sai do computador, sem brincadeira, assim, do carro. Fui até a porta da escola, fiz oi.
chama lá, por favor. E aí ela veio e entrou no carro, entreguei o computador na mão dela e comecei a dirigir com a pessoa aqui, ó, no computador na mão da minha filha. E ela já sabe que quando eu tô em reunião, não posso fazer muita coisa. Mas, ao mesmo tempo que me atrapalha, ao mesmo tempo que eu consigo fazer isso com ela, sabe? Eu sei como ela entra na escola, eu sei como elas saem da escola, eu vejo, sabe, se chorou, se não chorou, se tá feliz, se não está. Eu vejo entrando nas atividades, eu vejo saindo, eu vejo com quem ela... então fulano que é esse daqui? Que legal que você gosta do fulano, sabe? Eu vejo amizade, eu consigo estar presente, mesmo estando ocupada, eu consigo estar ali. Isso para mim não abro mão. Porque estar em casa, eu também tenho muito mais possibilidade de estar. Ele tá ali, tipo, eu tô aqui, mas ele tá rodando aqui, não tô 100% presente ali, brincando e tal, mas talvez isso amenize essa sensação de culpa, com certeza, né? Porque eu tô presente fisicamente. Como que foi pra você, sabe, essa volta ao trabalho e essa culpa? Você comentou um pouquinho, né, que tava cuidando da criança dos outros. E bebê, né? E a sua bebê... E ficava na mesma escola, pelo menos? Na ou época não. Nossa, Na época eu trabalhava na Barra Funda e ela ficava aqui em São Caetano. Ela ficava Ela aí. tinha 6 meses quando a Alice Nossa. começou. Então ela era muito pequena. Ela pegou tudo. Ela pegou catapora, conjuntivite. Aí essa decisão foi num dia, num desespero, onde ela teve que... Ela bebezinha, ela nem sentava ainda, teve que tirar o líquor, porque tava com suspeita de meningite. Aí eu falei, Jonathan, eu não quero saber a sua opinião. Simples assim. Eu vou parar de trabalhar. Eu não vou expor minha filha a isso. Não adiantou nada. Ficou doente tudo de novo depois, quando ela voltou pra escola. Aí teve piolho, nossa... Conjuntivite, eu não sei nem contar quantas vezes ela teve, porque ela era muito alérgica, ela colocava muitas as mãos nos olhos, então era inevitável. Mas eu tive, sim, culpa, porque como eu tô na área da educação, tem muita coisa que eu vejo, né? Muita coisa que eu estudo, muita coisa que eu falo pro pai do outro, mas eu não consigo colocar na prática porque eu não estou junto. Então, assim, até mesmo a rotina de estudo, o acompanhamento, eu não consigo fazer. Graças a Deus, as duas, elas nunca me deram um trabalho pedagógico, assim. Elas foram encaminhadas, mas por outras pessoas, porque elas ficaram muito tempo na escola. Eu não acho de tudo isso ruim, né? Porque elas também tiveram muitas oportunidades, né? Mas tinha aquele dia que, ela tá mais doentinha, mas vai ter que ir pra escola, porque não tem com quem ficar. Esse dia, né, era um dia especial, mas eu não pude fazer aquela coisa especial com ela, porque eu tinha que trabalhar. Agora eu vou ter que viajar no dia do aniversário da minha filha mais velha. Então, assim, isso acontece com todo mundo, né? Não é só comigo, não é E tem mais a ver com o meu estado do que com o que está acontecendo no meu entorno. Então, assim, se eu não tô bem, porque a gente tem altos e baixos, e até a gente entender que a gente não tá bem, eu vejo que quando eu não tô bem, eu me culpo mais, né? Então, eu já percebi isso em alguns momentos da minha vida, né? Ao ponto de eu falar assim, eu vou jogar tudo pra cima, eu quero viver eu vou ter uma galinha, uma vaca, e vou, sabe? Eu não quero mais trabalhar, eu quero só viver da simplicidade. Não que eu não ache que eu tenha que viver com simplicidade, mas, sabe? Que o meu motto virou o boleto. Entendeu? O que me movia era o boleto que eu tinha que pagar as contas. Pra ser sincera, não era amor, não era fé, não era nada. Tem dia que a gente tá estressada. Aí você olha pra dentro, calma. Respira, fica bem. E aí você pensa. Não vamos tomar nenhuma atitude sem que... E às vezes acontece, porque é tanta coisa pra gente fazer que você perde o equilíbrio, tem hora. E joga a primeira pedra quem não chegou nesse ponto. Aí você não vai ver nada. Não vai ver ninguém. Enfim, eu acho que isso também é algo que a gente tem que falar. Todo mundo, vou ficar com vergonha de expor a minha fragilidade porque eu não dei conta de ser a Mulher Maravilha. Não dá, gente.
Eu Sim. trabalho 12 horas por dia. Com um monte de criança. Tem dia que eu chego em casa, eu não quero ouvir o que a minha filha falou. Porque eu ouvi criança 12 horas. Cara, recompõe. Agora é a vez da sua filha. Se não for pra você que ela vai falar, pra quem que ela vai falar? Ela não tem outra mãe. E isso aqui em casa a gente foi chegando no equilíbrio, sabe? E tem hora que, hoje mesmo, ela queria comer um churros. E ela tá num regime gástrico. Eu falei, você não vai comer um churros hoje porque você tá com restrição. Chorou da escola até aqui. Eu falei, Sara, é a vez da sua filha chorar. Então, assim... Entendeu? A Sara sempre teve uma rotina muito, muito, muito pesada mesmo. Frenética. Frenética. Porque o que eu falava pra ela, eu falava, Sara, ela acordava de manhã cedo, ela se arrumava para ir pro trabalho, ao mesmo tempo arrumando os filhos, e ela enfiava todo mundo dentro do carro, e ela ia trabalhar com criança aí, com as filhas dela, e aí depois, quando terminava um dia de 12 horas, ela voltava com as crianças dentro do carro, para voltar para casa e continuar trabalhando com as crianças. Continuar com as crianças. Exatamente. E eu falava, é demais. Ela realmente ali sofreu muito no início. Foi difícil. E ainda assim a adolescência é mais difícil. Sim. Cara, Eu não acho, não, gente. Não acho, tá? Não Estão acho. ansiosos por esse Nossa. momento. Eu tenho uma teoria de adolescência, não sou mãe, mas já fui adolescente. E Rebelde ou não? eu acho que pouco até, mas era considerado do nível rebelde. Dentro do meu escopo eu era rebelde. E eu sou a favor da rebeldia. Eu sou uma Vou deixar a minha mais velha com você, tá? Pode trazer, porque eu sou... E aí eu vou falar qual é o meu conceito. Os filhos, eles têm uma questão de identidade misturada com os pais e tem um vínculo muito forte que é muito difícil você quebrar esse vínculo. De tipo, não, eu não quero o que o meu pai quer, eu sou um outro indivíduo. E tem pais bons, mas tem pais ruins também. A gente não pode acreditar que na natureza, na sociedade, todo mundo é pais super dedicados. E eu enxergo essa força da rebeldia como uma força da natureza para você conseguir quebrar esses laços com os seus pais, e aí por isso que precisa dessa agressividade, precisa, sabe, desse lugar, e depois passa, quando você entende que você é um indivíduo. Eu lembro assim, parece que quando eu fiz 18 anos, saiu uma coisa de mim, de tipo assim, nossa, agora eu não preciso mais disso, mas tinha uma revolta, e não aconteceu nada na minha vida para justificar a revolta, era só Rebelde a sem causa. adolescência, exatamente. E depois, tipo, voltou ao normal, eu acho, né? Talvez meus pais possam falar aí que talvez não voltou ao normal até hoje. Vai Mas ver eu até sou hoje, não. uma defensora da rebeldia na adolescência. Não, então, hoje eu tô assim, qual guerra que eu vou comprar? Porque assim, na minha função na escola, eu sou a que chama a atenção de todo mundo. E aí a minha filha tinha que ser o padrão. Porque ela é minha filha daquela que chama, daquela detentora de regra, que cobra a regra de todo mundo. Guarda o celular. Ô, casalzinho, separa. Eu sou aquela do pátio. E aí você imagina pra Alice, é a sua mãe chama minha atenção. Então ficou assim, quando ela mudou de ambiente, ela falou, mãe, agora eu posso ser eu mesma. A culpa até foi embora. Então assim, é o que você falou, Maísa, tem muito a ver com isso, porque eles estão na formação de identidade. Então assim, eu vou ser rebelde porque eu quero ser vista desse jeito que nem eu sei qual é. E você acredita que depois disso ela acalmou. Então assim, até eu entender, eu fiquei assim, por que eu não fiz isso antes? Mas era pra ser na hora que foi, né? Então, são aprendizados. Com a outra filha, talvez eu faça diferente, se eu perceber que tem algum indício. Por isso que tem que ter 2, viu, Isabela? No mínimo 2. Eu vou cortar essa parte daí, pro Daniel não escutar. No mínimo 2, viu? Esse é de lei. 2. Eu não sei se é por causa daquela mesma teoria da piscina, né?
que avisou o Sim, Sijor. eu falo isso, eu falo para todos os meus amigos duas coisas. A primeira eu falo tenha filhos. É uma experiência incrível, porque é algo que te muda de dentro para fora. Uhum. Eu não romantizo maternidade de forma nenhuma, inclusive eu sou bem escrachada na minha forma de falar. Aqui sou eu sendo educada. Que normalmente as pessoas, elas, não, mas eu tenho um cachorro, eu cuido de um outro animal, de não sei o quê. E o filho, na verdade, ele muda a sua relação como pessoa, porque você vai amar aquele indivíduo independente do que ele fizer. E não necessariamente você vai receber esse tanto de amor de volta. E é tipo um investimento de alto risco. Pode ser que dê muito certo. Pode ser que você não tenha retorno nenhum. E pode ser que o seu retorno seja incrível. E aí, isso vai mudar conforme você investir naquilo. O quanto você se doa para esse investimento é o que vai mudar. Então, a primeira tenha filhos, sabe? Tipo, é transformador, sabe? Você apanha e continua amando. Você, É louco, né? sabe? Mas Você tá sofrendo e você fica ali, meu Deus do céu, mas eu não conseguiria viver mais sem isso daqui. E o segundo tenha pelo menos 2 filhos, porque tira essa criança do centro da sua vida e ela consegue entender que ela não é o centro e ela não pode ser o centro, sabe? Não faz bem para ela. É isso. E vocês acham que a maternidade trouxe novos limites ou superpoderes para vocês? Nossa, até pra minha imunidade, viu? Porque eu não vou nem falar alto, eu vou falar bem baixo, porque eu não sei nem quando foi a última vez que eu me deixei ficar gripada. Eu tive um último episódio que minha gripe durou um dia. É o máximo que eu consigo. E a Gabi viu, eu tava firme. A gente tinha um evento, eu cheguei lá caquética, assim, caindo. E não era qualquer evento, tá? A gente participou de uma campa dentro. E acampando mesmo, em barraca, e a Sara lá morrendo. Morrendo. Então, eu acho que isso são, assim... A gente extrapola todos os limites, na verdade. Todos. Tá certo que eu não vi a hora que minha filha dormiu, porque eu me dopei de remédios pra poder respirar, porque eu tava toda entupida. Mas no outro dia eu acordei pleníssima. Não vi nada, parecia que eu tava dormindo no spa. Eu me acho muito Mulher Maravilha, então falar que não extrapolo nenhum limite. É tudo altamente calculado. Eu sempre posso mais. Eu tava fazendo o brigadeiro da minha filha chorando? Tava. Mas, enfim, eu fiz o brigadeiro do aniversário dela. Entendeu? Com sabor de lágrimas. Um tempero especial. Foi um dos melhores brigadeiros que eu já fiz. Eu falei, o que ficou faltando sempre colocar energia pra fora aqui, ó. Emoção, pá. Nossa, o brigadeiro foi uma delícia. Ficou mesmo? E como foi essa transformação que a maternidade trouxe no trabalho? Que você viu que você, versão mãe profissional, se tornou melhor e se sim, em que ponto? Eu acho que o meu ponto forte para lidar com as pessoas é empatia. Eu já falei isso para algumas pessoas, acho que já falei para a Maísa também uma vez. Mas eu acho que empatia, eu costumo muito me colocar no lugar das pessoas e eu tenho uma facilidade muito grande para isso. Então, tem pessoas que ninguém gosta e eu consigo lidar porque eu fico, sabe, tipo, não, mas eu consigo entender, sabe? Eu de fato consigo entender, eu de fato me coloco no lugar daquela pessoa e falo, não, se você pensar bem, tal coisa pode estar acontecendo, ela pode estar entendendo também de tal forma. E já era assim antes de ser mãe? Já. Ah, você já tinha isso. E aí eu acho que só aumentou, porque eu e a minha filha, nós temos personalidades, a minha filha mais velha, a Beatriz, a gente tem uma personalidade bem distinta.
A Beatriz é muito sentimental e eu não, eu sou curta e grossa. E eu, quando eu era mais nova, quando eu era criança, Gabriela adolescente, detestava pessoas com esse perfil sentimental, porque, sabe, a pessoa que você não pode falar nada, que a pessoa já fica ruim. E assim, parece que ela foi colocada como minha filha para eu aprender a lidar com esse tipo de pessoa, sabe? Então, eu consigo entender hoje em dia. Eu ainda assim tenho dificuldade de lidar, mas eu consigo entender, eu consigo lidar. Não posso falar, tipo, não quero, não tenho essa opção. Então, acho que me deixou mais ainda empática, me fez me ver mais pontos de vista diferentes em relação a cuidado, em relação a falar com pessoas, em relação a entender que aquela pessoa não está entendendo aquilo que você está colocando da mesma forma que você está colocando, e é por isso que ela não tá pensando como você. Acaba que na minha profissão meio que eu tenho que pôr um limite, né, para não ser sempre, não querer sempre ser exemplo, ou me colocar como exemplo para outra pessoa, né? Outro dia eu participei de uma capacitação onde eu não consegui ser ou fazer 1% daquilo que era proposto naquela capacitação. Eu saí de lá, me senti, e assim, foi num dia que aconteceu várias coisas na minha casa, eu saí de lá chorando. E eu não consegui, eu como educadora, né, eu tô aqui participando, fazendo parte, e até mesmo contribuindo para aquela capacitação, e não consegui, né, então isso é frustrante para mim. Eu me cobro muito como mãe, porque afinal de contas sempre foi o meu sonho ser mãe, então eu quero que, porque tem muito a ver com a recompensa também, né. Eu estudo muito, eu gosto de estudar porque eu gosto do que eu faço, e até mesmo para saber manejar, né, falar, saber ter fundamentação teórica mesmo para falar com as famílias, não falar só do achismo ou da experiência, mas algo que tem mesmo uma fundamentação. E eu aprendi isso muito nessa escola que eu estou hoje. E eu acho que, assim, se eu não fosse mãe, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque você lida com os tesouros, os maiores bens das pessoas. Então assim, é muito cuidadoso e eu tenho que tomar isso pra minha vida e pra minha profissão. Eu falo pra Gabi, tem dia, vamos em tal restaurante? Eu falei, não, lá pode ser que tenha alguma família e hoje eu não tô muito... Eu não quero que as pessoas me vejam no meu pessoa física. Tem dia, sabe? Porque mistura a mãe, né? Hoje eu tô aqui como mãe. Eu tô aqui, ela vai fazer birra, ela vai chorar porque ela quer churros. O que vão pensar que a filha da Sara chora porque... Entendeu? Então, assim, tem muito isso também. Então, é algo que eu tenho que ainda o tempo todo fazer esse treinamento. Mas uma coisa interessante do meu profissionalismo, aqui todo mundo conhece a Beatriz Mouta. Eu lembro que eu fiz eu fiz um curso de estilo com ela e aquilo mexeu muito comigo. Foi bem na fase de maternidade, bem quando eu tava no período da Carol. Ali a Carol tinha 1 ano e meio, a gente fica meio sem identidade, quem sou eu, quem não sou. Todo mundo passa por isso. E aí foi na pandemia, aí eu falei, eu vi a Bia no Instagram, eu falei, vou seguir a Bia. Quando eu fiz o curso com a Bia de estilo, eu lembro que quando ela pegou uma roupa do meu guarda-roupa e falou, olha, essa roupa é sua, olha como fica legal em você, depois que a gente já tinha conversado. Eu lembro que eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar. Eu falei, a Sara nasceu de novo. E eu lembro que foi um pouquinho antes de eu receber a proposta para estar na orientação, que é onde eu estou hoje. E eu tava tão na bad naquela época, antes de ter feito esse momento com a Bia, e eu lembro que eu falava assim, gente, mas era pra fazer só aprender a usar roupa, não era pra mexer tanto comigo, porque eu sou Bia, eu sou a Bia da Gabi, eu falo que a Bia é minha filha e a Alice é a filha dela. Eu acho que eu não teria aceito a proposta de ser orientadora se eu não tivesse tido essa transformação que eu tive, né, de acreditar que eu poderia, de acreditar que eu conseguiria, né. Foi muito interessante, eu acho que isso foi um ponto, uma chavinha que mudou na minha vida também, de eu conseguir me ver também, de eu dar essa oportunidade para mim. Porque acaba que tem a mãe a culpa, mas tem a mãe que se anula,
né? Eu me anulei muito para ser mãe, né? E isso, a gente nunca vai ter esse reconhecimento do nosso filho, né? Sim. Mesmo a gente sendo filha ainda, é difícil, né? É diferente a Sara filha e a Sara mãe. A gente espera e a gente doa de diferente, né? Mas eu acho que essa oportunidade que a gente tem que se dar também, né? Ah, eu não sou capaz, eu sou mãe, eu tô formando esse ser, mas eu também sou alguém, né? Eu sou conhecida como a Sara orientadora, né? Por 12 horas do meu dia, inclusive. E o que vocês acham quais mudanças as empresas precisam ou poderiam adotar para acolher melhor mães que trabalham? Acima de tudo, flexibilidade, sabe? A Sara, eu conheço pouquíssimo do trabalho dela, só o que a gente conversa, mas eu sei, por exemplo, ela tem um dia que uma tarde inteira ela tem livre para ela. E a filha dela agora não tá mais na escola com ela, e a filha dela tá estudando de tarde, e eles deixaram ela mudar para ser uma manhã inteira que ela tem livre. Então, que é o momento que ela consegue fazer alguma coisa com a filha dela. Flexibilidade, sabe? É falar, putz, a escola do meu filho ligou e eu vou ter que ir lá, eu vou ter que participar da apresentação do meu filho. Parece pouquíssima coisa. Não é. Mas tem pouquíssimas empresas que têm esse benefício. Flexibilidade. Eu trabalho até meia-noite de vez em quando, mas eu passei uma manhã aproveitando o dia com meus filhos, sabe? Flexibilidade. Eu acho que é o que pode transformar as empresas em relação à maternidade. Eu super concordo. Parece pouco, mas é um pouco que é muito. É isso aí. Agora, estando no ambiente remoto, parece muito fácil, né? Mas eu me lembro quando estava no presencial, quando eu tinha que, sei lá, eu não tinha filha ainda, ou ia precisar de 1 hora, sair um pouquinho antes, como era desconfortável pedir isso para o meu chefe. Parecia que eu estava cometendo um crime, mesmo tendo feito muitas horas extras sem receber, porque, enfim. E era muito, muito, muito ruim para mim, porque era como se eu estivesse cometendo algum crime de ter que sair mais cedo. Então, não consigo nem imaginar um fato, vou precisar sair hoje porque ligaram da escola. Imagina, aí de novo acontece alguma coisa. É realmente muito... Porque ainda, tenho certeza que ainda é assim, difícil para as pessoas, né, ter essa liberdade de falar, olha, vou precisar sair mais cedo, ou não, no presencial não funciona desse jeito, e acho que as empresas, apesar de hoje em dia ter melhorado muito com relação a isso, ainda sim não tem esse nível de flexibilidade, né? E a Com as realidade mães, das com os famílias é pais. diferente também, né? Sim. A gente aqui, a gente tem ainda nosso marido, né? Sim. Mora em apartamento, que querendo ou não dá uma segurança, mas tem mães que são mães solos. São mães solo e não tem ali o apoio de ninguém. Eu conheço mães que trabalham, deixam o filho sozinho em casa, de 6 anos, porque é mãe solo, e do trabalho colocou câmera em casa e fica do celular olhando a câmera. Fulano, agora você acorda. Fulano, agora você vai. Aí tem alguém que coloca a criança dentro da van. Olha que mãe, gente. Agora, fulano, você vai tomar banho. Deixa eu ver se você tomou. E ela vai no escondidinho ali. Agora você vai colocar a comida no micro-ondas. Tá dentro da geladeira. Então, assim, são diferentes realidades. Às vezes a gente acha que a gente tá sendo difícil, mas tem gente que ainda tem uma realidade muito mais difícil ainda que a nossa, né? E é sozinha, né? Ela não tem um marido que tá ali, Eu o não pai. consigo nem imaginar. A minha irmã precisa fazer um tratamento de saúde, aí eu fui para ficar com as 2 crianças dela, e aí teve um dia que eu dormi sem tomar banho, eu não consegui administrar, de tipo, colocar as crianças para dormir, e aí elas ficarem lá, porque um dia eles dormiram sozinhos. E aí eu falei, tomei banho, aí no dia seguinte eu falei, nossa, sucesso. Fácil. Fácil. Aí no dia seguinte eles não queriam dormir. Não queriam dormir. E aí fiquei lá com eles na cama, mas aí eles dormiram em cima do meu braço. Eu falei, eu não vou nem me mexer. Vou dormir sem tomar banho.
Porque aí, o que é um dia? Mas isso passei ali uma semana só, então pra mim peguei férias no trabalho, fiquei ali numa uma vida bem tranquila, mas não dá pra pegar férias durante quantos Anos. anos, né? Então eu imagino que é bem difícil essa dinâmica. Sim. É porque é todo dia e o filho é pra sempre, né? Eu falo, eu concordo de querer ter filho, mas eu sempre falo assim, olha, filho é pra sempre. Então essa decisão tem que ser feita que você vai ter pra sempre. Eu me lembro nos primeiros meses de pensar assim, por que que as mães não estão na rua com placas dizendo como é difícil isso? Tipo, por que que vocês estão em silêncio? Porque ninguém tá gritando, dizendo quanto a maternidade é difícil. E como que sobrevivem as mães solo? Eu me lembro de falar isso aqui em casa. Meu, como que as mães que não têm ninguém, elas sobrevivem? Como que elas fazem? A Como gente que elas meio que fica tomam banho? pirado, né? Como que ela... Gente, sério, eu não conseguia nem imaginar se entrei numa paranoia louca. Um parênteses, bem parentesado aqui. Meu filho, ele a gente saiu do hospital e eles não pesaram, porque era muito frio, aí ficaram com pena e tal. E então não tinha conta exata de quantos quilos que ele tinha perdido ali no primeiro dia. Então a moça fez um achismo, ela fez a média é X gramas, então eu vou usar isso aqui. Uma semana depois eu fui no pediatra e ele pesou, ele falou, peraí, baseado nesse valor, ele perdeu o peso. Aí, eu que estava em paz até então, entrei numa grande loucura. Comecei a achar que estava dando tudo errado, que eu não estava alimentando o meu filho, que ele estava passando fome, que ele estava... As mães têm um negócio disso com fome, né? Não, você não tem ideia. Eu ia a Não, mas cada acho que 3 dias. isso continua, porque eu sei que Não, mães continua. até não Não, param Não, esse negócio. eu tenho uma teoria. Qual que é a sua linguagem do amor, Isabela? A minha é de atos de serviço. Todo mundo que é atos de serviço não consegue ver outra pessoa passar fome. E quando era é com minha, filho, era eu é que pior. precisava alimentar, você não tá E quando é entendendo. com filho, é pior. Eu era a comida. Foi horrível. E aí eu, a cada 3 dias, ia no postinho pesar ele, a cada 3 dias. As moças do postinho, elas nem falavam, elas sabiam que a mãe louca estava chegando. Respeitava esse Abriam o momento. caminho, abriam a sala, ligavam o ar quente, porque era bem frio, e deixavam lá. Ninguém perguntava nada mais. Imagina com cara de louca que eu tava. Isso eu fiz por 2 meses. Mesmo ele ganhando peso todas as vezes. E a médica falava assim, Isabela, deu, acabou, não precisa mais, ele já está ficando acima do peso. E eu ainda assim fazia isso. Então, e se alguém me contasse que eu ia ser assim, eu ia falar, gente, imagina, eu não tô nem aí, não quer comer, não come, entendeu? Eu fiquei totalmente louca. Então, Tá assim, vendo? Eu não sou eu a tinha única, isso, ufa. tipo... Não, a gente Louca, se sente louca. confortável. A gente se sente confortável. Porque você fica assim, eu sou a única. É por isso que ninguém fala. Por isso que ninguém fala. Fala. Você sabe que Não, eu louca, tive louca. uma amiga recentemente que teve bebê e ela ficou muito cansada também, porque a neném não dormia. E aí teve essa vibe de amamentar, teve que fazer a relactação, rararara. Ela ficava ligando pra cada amiga. Como que foi pra você? Eu fiz isso. Aí, ó, tá vendo? Porque a gente quer Por que achar você que não me tá louca contou? sozinha. Eu falava, gente, por que Aí. você não me falou que foi horrível? Eu pedia desculpa pras mães, que eu falava que assim, você não... desculpa por não ter te mandado mensagem quando você foi o primeiro mês de vendo? você mãe, perguntando como que você tava. É isso aí. Tipo, por que eu não fiz Anota meu isso? número, se você quiser coisas reais, maternidade, eu mando Tá pra vendo? todo mundo. Mas eu mesmo não que a tive gente fale, depressão. Mas é que as pessoas querem deixar em paz, porque imagina, você já tá lá e ainda tem que responder alguém. Não, é como se eu precisasse Não, falar com alguém. precisa. É isso aí. Pra você, lembro, eu a não Rebeca, por tive. exemplo, me mandou uma mensagem. Eu não falo com a Rebeca nunca no WhatsApp. Mas ela, como passou por isso, ela falou assim, Isa, como você tá? E eu falava, meu Deus, Rebeca, eu não tô aguentando. É isso aí. Fala com todo mundo. mundo. A primeira que te ouve, você fala, você começa a chorar. Eu gosto muito de receber gente em casa. E o Rubem também gosta.
E eu tive uma necessidade muito grande de receber pessoas na minha casa, sabe? Você queria? Eu queria, eu falava, é pra vir, eu quero, venha, eu quero. Não, mas é que o bebê tá lá no quarto dele deitado, ele vai chorar, eu vou lá, vou dar de mamar, ele vai voltar lá a deitar, porque é isso que bebê recém-nascido faz. Por isso que eu falo que a parte mais maravilhosa da infância ali é o bebê. Mas eu queria gente na minha casa, queria gente comigo. E eu liguei pra todo mundo e eu queria vir visitar. E São Paulo, acredito que no Sul, pelo estilo das pessoas também sejam assim. As pessoas têm filho e aí você não pode ver essas pessoas por 3 a 6 meses. Ninguém pode ver. Ninguém. Sabe? Tipo, ninguém pode pisar na sua casa, ninguém pode ver a sua cara. E eu fiquei desesperada, que eu ficava assim, não, gente, eu quero que me vejam. Eu quero que... Não é nem pela neném, sabe? Tipo, por mim, eu quero que estejam aqui. E pra mim é muito quando algum amigo meu tem filho, hoje em dia eu fico me segurando, sabe? Eu fico tipo, não, fulano teve filho, mas a gente não pode ir lá até a pessoa falar que pode ir. Então, tem esse conflito de assim, você respeitar e ao mesmo tempo quer. Então, eu acho que é meio complicado. Eu diria que quem tem que comunicar é a mãe. Com certeza. Com certeza. Porque é um lugar super delicado de você, sabe, respeitar esse momento, porque é meio caótico. Minha mãe falava assim, vai no hospital quando você for visitar, porque no hospital tem as enfermeiras. Ela segura, às vezes o neném nem tá no quarto. E aí é um lugar que, assim, a mãe tá ali no ambiente, então é mais tranquilo, mas na casa, não vai na casa de ninguém com bebê recém-nascido, porque é um lugar difícil de você saber, né, como agir. Eu sou da opinião da sua mãe. Quando eu vou na casa, se é uma pessoa que eu não tenho muito contato, eu vou e a pessoa chamou, 20 minutos, meia hora. Ou se é uma pessoa íntima, eu vou pra ajudar a lavar louça, fazer comida, levar comida. Isso é porque a gente vai... Não, gente, eu queria chamar galerão, queria pedir pizza, queria passar a madrugada conversando. É verdade. Será que você queria se reconhecer de novo como pessoa? E era uma necessidade mesmo. E eu ligo muito isso a eu não ter pirado. Então eu continuei recebendo meus amigos em casa, eu continuei conversando com eles até tarde, eu continuei fazendo as coisas, mesmo com elas muito novas. Gabi foi viajar o mundo com a Joana bebê? No meio da pandemia, que é mais que isso. Bem lembrado. Não tem explicação. A primeira viagem dela foi com 6 meses, que foi para Nova York. E no meio da pandemia, a gente fez um ano rodando o mundo com a Jojo. Não, mas a Bia era um bebê, assim, era um bebê, coisa mais deliciosa. Então, por isso que a Gabi também teve esse privilégio. Ela teve tudo isso porque a Bia não deu trabalho nenhum. Ela era um bebê fofo, que dormia sozinha, que só sorria, ia no colo de todo mundo, não chorava. Era uma coisa, assim, fora da curva, não tenho o que dizer. E era... Não, ela dormia mesmo, mas ela dormia comigo, tá? Então, não era tipo, que eu botava ela lá no berço. Inclusive, acho isso incrível quem faz. Eu também acho Eu boto lá no berço e o bebê pegou no sono, sabe? Nunca aconteceu até hoje. Sonho. Até hoje eu faço isso. A Carol fazia isso. A Carol ia pro... Dormia? Dormia. Sozinha. Que sonho. Agora tem um assunto polêmico, que eu adoro falar, por sinal. Eu deixei pra você. Eu falei, eu não vou entrar nessa eu adoro. E eu vou começar falando o seguinte, que se eu fosse o pai, eu teria mais ou menos 5 filhos. Porque, com certeza, porque eu acho o máximo. Eu vejo o Daniel e falo, que legal. Porque ele tá ali e ele sabe que o filho dele tá com a mãe. Pensa que experiência boa você saber que seu filho tá com a mãe dele. Não tem preço. Não tem nada melhor do que isso. Não tem, é um conforto como se fosse mental. algo superior, um ser superior. E aí você fala, cara, é melhor do que tá comigo. É melhor do que tá comigo. Exato, não tem. Com quem pode estar melhor do que com a mãe? A gente nunca vai experienciar isso, né? Então, uma das coisas que eu queria perguntar é como que vocês veem esse equilíbrio entre
paternidade e maternidade quando o assunto é trabalho. Por exemplo, para vocês se sentirem à vontade de falar. O Daniel teve 20 dias de licença, que é bastante, já tá aí, né? Acima da média. E ele tirou férias, então ficou 30 mais 20, ficou um bom tempo aqui em casa. Eu estava quase pedindo para ele voltar pro trabalho. Brincadeira. Mas quando ele saiu e voltou, eu tinha uma raiva dele. Era uma raiva que eu não conseguia entender, porque ele realmente não tinha feito absolutamente nada de errado. Era um mix de raiva de ele estar voltando em um mês à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido, e eu ainda naquela noia do peso, na loucura do que eu estou fazendo, qual que é meu nome e tal. E tinha muito disso. Então, eu tinha muita raiva dele. Eu me lembro sim, claramente dele voltar do trabalho. Eu penso assim, que ódio de você. Fiquei aqui o dia inteiro. E eu tô aqui, de pijama, ainda com aquelas... Não sei se você já viu, aqueles donuts, assim. É humilhação. Enfim, é uma humilhação completa. Gente, mas como que vocês veem isso? Como foi para vocês? E isso principalmente depois que vocês retornaram para o trabalho, como foi esse equilíbrio entre maternidade e paternidade? Pode falar, Gabi. Para ver se eu pego leve ou se eu pego pesado. Eu meio que não retornei do trabalho. Eu faço home office, então eu só continuei trabalhando e fazia pausas. E era isso. Então eu não tive uma licença maternidade, apesar de, sim, ter aproveitado bastante. Na época também o meu estilo de trabalho era bem mais suave, então eu tinha, assim, pausas gigantes e eu pude aproveitar bem. Mas a liberdade de você poder continuar saindo, isso me pegava muito. Talvez ainda me pegue até hoje, dependendo da, sabe, tipo, como é, porque eu vou, o Rubem trabalha com vendas, clientes, então é que eu vou pro evento X, eu vou nananã, ela fala, tá bom, então eu também vou tirar o dia e eu também vou fazer o meu evento, o evento Gabriela. Então a gente também tem isso. E aqui em casa, eu não sei se é perfeito, mas eu fico satisfeita com isso, que a gente tem uma troca de tarefas que eu considero relativamente boa. E também tem um lado financeiro. Então, quem ganha mais é o Rubem. Trabalha aí mais. Se eu recebo menos, eu fico ali com um pouquinho mais de tarefas domiciliares, porque o trabalho dele ele demanda mais atividades também. Mas, por exemplo, eu não cozinho. A cozinha é do Rubem. Então, tem algumas coisas específicas aqui em casa que são... Eu odeio cozinhar. Então, quem cozinha é o Rubem. Eu não gosto... não gosto. Eu não gosto de limpar a casa. Então... O Rubem para aqui uma vez na semana e ele varre o chão da casa. E ele fica assim pra mim, não, porque é muito simples, você pode muito bem pegar aqui a vassoura, o aspirador, e fazer aqui, ó. Olha só como é fácil. E eu fico, sabe, tipo, legal, faz aí. Pode fazer. Se você quiser, eu também te dou uma aula prática de como dobra uma roupa, que também pra mim é muito simples e eu gosto. Mas esse daí eu não gosto, então faz aí você. Então, acho que essa divisão de tarefas me ajudou bastante. E eu acho que ter tempo para mim também. E aí tem vezes que ele fica muito assim... Ai, deixa que ela tá fazendo, Quando eu vejo, eu de fato tô fazendo tudo, porque eu sou essa pessoa. E aí eu vou fazer o brigadeiro chorando, e aí ele se toca e fala, realmente tá muito. E ele vai e muda assim um pouquinho. A gente fica, assim, sentida, assim, sabe? Tipo, porque a gente perde a liberdade por um tempo. E eu acho que é por isso que eu queria todo mundo junto comigo. Que aí, tipo, vocês vão perder a liberdade junto comigo. Vão ficar aqui comigo. Junto. Vocês querem sair para ir no cinema? Não. Vamos ficar aqui com a Gabriela, que ela quer participar. Boa estratégia. Para você, Sara. Então, são várias fases, né? Foram várias fases. Tive fases de muita... entrega, e à medida que... E uma coisa que aconteceu antes dessa situação que eu falei da Bia, né, dessa fase com a Bia,
A Carol tinha 1 ano e meio, na época da pandemia, para 2 anos. Ela sempre foi muito vaidosa. Passava batom, né? Sempre. Você tem várias fotos dela. Ela me motivou a querer. Ela começou a mexer nas minhas maquiagens. Ela me motivou. Falou, nossa, ele ficava muito dava aula no Zoom, né, na época. E me via muito. Aí eu falei, nossa, o batom, vou melhorar. E ela foi uma que me motivou. Claro que ela falou, mãe, faça o curso com a Bia. Claro que não. Mas ela me motivou a ter mais vaidade, né? Então, assim, foram várias fases. E o Jonathan sempre me apoiou muito nessa minha evolução profissional, né? Quando eu vim, eu sou mineira, né? Eu nasci, cresci, então eu me casei com 24 anos. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhava nessa escola judia, o meu sotaque era muito carregado. Muito carregado. Uai, porta, né? Enfim. As crianças, elas não entendiam o que eu falava, porque era muito forte. Você é gringa? Você veio dos Estados Unidos? Aí eu comecei, eu falei, gente, por que eles estão falando isso? E aí eu comecei a ter, porque como educadora, as pessoas precisam ter uma compreensão clara do que eu tô falando. Então eu comecei a ter Então eu fui. E assim, o que eu tinha feito, a universidade que eu tinha feito lá em Minas, ninguém conhecia aqui. Então eu comecei a aprimorar, a correr atrás. Já tem 17 anos que eu estou casada e em São Paulo. Então hoje, em Minas, as pessoas falam, você não é mineira mais. Porque tem aquele sentimento de sei lá o quê, não vou falar aqui porque vai ter que fazer pi. Melhor não. E depois eu vou me arrepender, melhor não. Então, assim, eu fui atrás, eu corri atrás, né? Então, assim, foi muito esforço, muita luta. Quem convive comigo acompanhou isso. E o Jonathan sempre me apoiou. Ele sempre me apoiou, né? A mãe a minha sogra, ela sempre trabalhou fora. Eu tinha aquela ideia de que eu chegaria, quando eu fosse mãe, eu ia ser aquela madame plena. Nossa, não, nunca. Helena. Nunca. O Manuel Carlos. Nunca fui Helena. E assim, se dependesse dele, eu também não seria. Então, quando eu tive essa pequena oportunidade, essa pequena janela de 6 meses, não foi uma fase boa nem com a gente. Porque eu fiquei muito intensa ali na maternidade e eu queria cobrar dele uma coisa que eu não tinha, porque era só na minha cabeça. Então, à medida que eu fui entendendo que se eu quero ser também uma profissional bem-sucedida, eu vou ter que correr atrás. Eu vou ter que fazer escolhas. E aí eu aprendi isso. Quais são as minhas escolhas? Por exemplo, segunda-feira eu cheguei, eu tava cansadíssima. Eu falei, hoje eu vou escolher não fazer comida, eu vou escolher chegar na minha casa, ficar na horizontal. Porque eu também posso. Por que eu não posso? Ele não pode? Então eu também posso. Por que eu não vou me permitir? E vou me permitir plenamente. Ficou cozinha lá, tem lá ainda copo que eu não lavei. E tá lá. Então, assim, eu acho que você se permitir e ficar bem é um treino. Ninguém vai fazer. Eu não vou fazer. Não vai fazer? Não vai fazer, não vai fazer? Porque agora eu tenho meninas que também, crianças, adolescentes, né? Eu falo que não é ajuda, é participação. A casa é de todos. Então tem dia que eu rodo a baiana aqui e sei o que o vizinho escuta. Porque eu tenho cachorro, a casa fede, porque o cachorro, se não tira o cocô, se não leva pra passear. Tem roupa que eu tenho que lavar de novo, porque às vezes não secou direito. Então eu fico assim, gente, tá todo mundo vendo, tem lixo pra retirar. Então você se permite, dependendo da sua escolha. Só que você tem que ficar bem, porque senão vira uma guerra a casa. Então a partir do momento que eu falei, por que eu tenho que lavar? Eu vou escolher. Eu chego em casa em torno de 7 horas. Eu saí de casa às 7, chego em casa em torno das 7 da noite. Eu tenho que dormir até às 9, porque senão eu não aguento acordar no outro dia e ter o pique. Então eu tenho escolhas. O que eu vou escolher? Eu vou comer. Tem dia que eu fico até a noite na escola. Eu vou pra academia? Ou eu vou comer? Ou eu vou fazer comida? Ah, não. Então eu vou chamar alguém pra cozinhar pra mim e vou comer comida congelada. Então assim, você tem que se planejar e pensar. Então, você paga mais uma diária? Vai ter uma faxineira? É conjunto. Nem sempre todo mundo vai fazer. Mas todo mundo vai participar na decisão. Então, assim, eu aprendi. Minha mãe acha um absurdo eu comer comida congelada. Mãe, tá tudo bem. Minha mãe é mineira, daquela que põe touca, avental, luva. E tá tudo certo também. Aquela mãe que se dedica dessa forma também tá tudo bem. Então, são escolhas. Eu escolhi trabalhar esse tanto, não sei por quanto tempo. Porque ninguém vai conseguir. Eu não vou conseguir trabalhar como eu trabalho, com a demanda que eu tenho, por tanto tempo.
Mas nesse momento, quais são as minhas escolhas? Para viver bem com a família, com os filhos, para sentir menos culpa. Então é isso, mas assim, você tem que se organizar para conseguir qual é o ideal e qual é o real. Cada escolha é uma renúncia, né? Exato. E depois ficar feliz com a escolha, porque não tem como a gente ter tudo que a gente quer, mas eu acredito que quando a gente vai se conhecendo, entendendo, assim, igual você falou, achei que queria ficar em casa, fiquei, descobri que não é isso que eu quero. Então, acho que a gente se conhecer, entender o que é importante pra gente, faz também essas escolhas depois não virarem arrependimento. Exato. Porque assim, não dá para ter tudo, então o que eu quero, vou seguir esse caminho. E nessa jornada, o que vocês gostariam que as suas filhas vissem no exemplo profissional de vocês? O que vocês gostariam de ensinar para elas? Não ser pedagoga. Brincadeira. Muito bom. Brincadeira. Não, eu falo das oportunidades, né? Eu agarrei muitas oportunidades, né? Eu sou de família simples. Meus pais eles não fizeram uma universidade, né? Meus pais são comerciantes, foi muito difícil. Eu lembro que a faculdade era 265,20. Foram 3 anos de faculdade. Na época eu era estagiária, eu ganhava R$150. R$150. O que você faz com isso? Não sei. Eu lembro que eu ganhava 150, eu tirava o dízimo. Olha isso. Eu tirava o dízimo, pagava, eu vendia bijuteria, fazia unha, fazia acontecer. Então eu ensino para minhas filhas, se você tem determinação e aproveita as oportunidades, você vai conseguir. Agora, se você espera, que hoje a geração das minhas filhas espera cair no colo. E não é assim. Então eu sempre falo, vocês veem que eu trabalho muito para nós, não é para mim, é para nós. Eu mostro. Aí isso vai depender da profissão. Você vai ter o sucesso dependendo como você vai se esforçar em qualquer profissão. Sim. E você, Gabi? Eu acho que com o futuro que elas vão entregar aí, que elas vão encarar aí com tecnologia, muita inteligência artificial, saber se portar perante as pessoas, saber como falar, saber como você vai atingir aquela pessoa, saber lidar com gente de uma forma humana, sabe? Se colocando no lugar daquela pessoa, eu acho que é o que eu gostaria de deixar para elas, independente do que elas venham fazer profissionalmente. É muito difícil. Eu lembro de pensar, esses pais que querem que os filhos façam isso, façam aquilo. Que besteira. E aí, no momento que nasce, a gente já começa a fazer o quê? 800 planos. Porque você pensa assim, não é que eu quero que ele seja alguma coisa, é que eu tô deixando o caminho arrumado para que isso aconteça e tal. Então, muita expectativa da nossa parte também. E da família inteira, né? Difícil. A gente fala pela gente, mas tem expectativa de vô, de vó. Exato. E assim, é muito difícil equilibrar entre o que a gente sabe que não pode preparar tudo e tem que preparar, na verdade, a educação para que eles consigam as coisas, e ao mesmo tempo você fala assim, mas se eu posso fazer isso, por que eu não faço? E o caminho vai ser mais fácil. Acho que a gente vai sempre ficar nessa... O que eu faço? Como que eu faço? Acho que esse é um dos maiores desafios, assim, de entender até que ponto que a gente vai como pais, né? De educação, de preparação. E o que a gente melhor não fazer, porque senão a gente vai estragar, sabe? Eu acho que deve ser... Para vocês ainda que estão na fase que tem essa fase de descobrindo, aí adolescente, aparece mais ainda, né, o estilo, o perfil, as características. Eu ainda não tenho tanto isso e acho que vai ficando cada vez realmente mais desafiador a não se intrometer tanto e ao mesmo tempo até que limite que eu posso não falar aqui alguma coisa. Meu Deus, eu tô achando que a minha estava difícil. Eu tô decidindo tênis.
O cabelo Aí a maluco, preocupação- você tá decidindo? Tipo assim, é o nível máximo de dificuldade que eu tô tendo ultimamente. E uma pergunta que eu tenho aqui agora é: se a maternidade fosse reconhecida como um MBA da vida, quais seriam as principais competências que ela que ela te ensinou? Nossa, bem difícil. Persistência. Pode olhar no chat GPT. Pode? Eu acho que foco, persistência, amor, fidelidade, empatia, excelência. Alta performance seria a minha resposta. Que é como se você fosse um profissional de alta performance. Você dá o seu melhor o tempo todo em absolutamente tudo. Pelo menos é o que você tenta, né? E aí a Sara pode citar aqui 550 características de uma pessoa, de sentimentos e de coisas, mas é tudo englobado em alta performance. Então, você quer dar o melhor tipo de amor, você se preocupa em dar o melhor tipo de atenção, de tempo, de foco, de paciência. Então, é tudo em alta performance. É um profissional de alta performance em tempo integral. Nossa, muito verdade. E quando a gente falha um tiquinho, assim, então imagina, você foi a maior parte do dia de alta performance e se você falha uma coisinha, aquele deve ser esse mesmo nível de frustração do atleta. Esse não é possível que eu falhei aqui, eu deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Começa a juntar todos os seus erros em um único momento e fica se culpando por isso, né? E sabe o que é interessante? Que é assim, quando a gente vê, né? Quando a gente... A Maísa refletiu aí na adolescência dela, e a gente reflete cada uma na sua. E aí a gente fala assim, nossa, meu pai fazia... Quando eu for mãe, eu não vou fazer isso. Porque a minha mãe fazia isso, minha mãe faz isso, eu não gosto. Aí você se pega fazendo exatamente. Isso é o pior golpe que a gente recebe. Quando a gente se pega fazendo algo que a gente criticava do fundo da alma, que não gostava que o pai ou a mãe fazia, e você faz igual. Você fala, quê? É porque faz parte de você não sabe fazer diferente. E aí eu entro nas escolhas de novo, né? Às vezes as escolhas dos nossos filhos não são as nossas. Começando do tênis. Nossa, eu nunca escolheria esse tênis. O Samuel escolheu esse tênis. E aí, à medida que vai crescendo, eles vão tendo escolhas que você fala, pelo amor de Deus. Eu lembro quando a Alice começou a ler, eu comecei a colocar ela no piano, porque eu ouvi que era bom colocar no piano, porque ajudava a ler mais rápido, mas principalmente porque eu queria que ela tivesse um ouvido seleto para não ouvir funk. Aí ela vai na casa da tia Gabi e ouve. Não. Mas aí você vai ver, não, a minha escolha... Carioca, né, ela? A minha escolha não é essa, mas isso não significa que a minha filha vai fazer a minha escolha. Eu fui adolescente supimpa. Não vai ser. Não vai ser. Eu também fui, tá, gente? Deixar aqui bem claro. Eu fui a única. A única que... claro. Revoltadinha. Mas é interessante isso, né? É interessante. Demais. E aí eu lembro que eu fui pra terapia depois que a minha segunda filha nasceu, diante de tudo isso, né? A Alice ficou num ciúme tremendo. Eu fui com ela. E aí eu lembro que a psicóloga, porque ela teve uma coisa comigo, né? A minha mais velha, porque ela reinou por 6 anos, e aí chegou a segunda filha, que... Enfim. E aí eu lembro que a psicóloga falava assim, você se tornou mãe na primeira filha. Então a sua expectativa você coloca toda nela. E você tem uma moldura, que você foi criado, você tem uma moldura. Então tudo você vai querer encaixar naquela moldura. Se sai daquela moldura, volta. E não é assim. E aí o adolescente rebelde, ele quer fazer o quê? Ele quer sair da moldura só porque ele quer, porque ele é um rebelde sem causa. Ele é um indivíduo, gente. É um ser humano que tá formando então eu acho, eu vou colocar aqui que eu acho que eu fui rebelde, sim. Tá, claro. Imagina você. Vamos chamar a Kátia aqui. Ela vai falar, não.
Não, na comparação entre eu e meu irmão, de fato, eu era a rebelde da casa, porque eu sou irmã do Buda, então o Buda fica em meditação em tempo integral. Mas eu me vejo muito na Alice, que ela falou, é verdade, a gente fica brincando falando que a filha dela mais velha é minha filha e a minha Bia é filha da Sara. E eu me vejo muito na Alice, eu sempre me considerei uma pessoa muito madura, mesmo quando mais nova. Então eu tinha consciência das coisas, eu sabia o que era certo e o que era errado. Eu sabia o meu limite, até onde eu podia ir, e eu tinha uma coisa muito grande dentro de mim, é que, tipo, eu não posso fazer os meus pais sofrerem, sabe? Tipo, em alguns níveis, por exemplo, eu não era uma aluna genial, então nesse quesito eu fazia eles sofrerem. Mas, por exemplo, eu sabia que se eu voltasse para casa bêbada, drogada, ia ser tipo decepção total e eu não isso eu tinha uma certeza dentro de mim, sabe? Tipo, isso não ia acontecer. Então, como eu tinha essa certeza dentro de mim, a desconfiança deles de que eu ia sair, eu ia fazer isso, me magoava tão profundamente que era aí que eu confrontava eles, entendeu? Que era tipo, eu tô falando que eu não vou fazer, eu vou sair, nada vai acontecer, porque eu sei como me portar. E de fato, o pouco que eu fiz, realmente, eu sempre me comportei muito bem, eu mantinha uma integridade muito boa essa leve desconfiança deles me incomodava muito. E aí que eu aprontava. Então, aí a Gabriela dava umas fugidinhas de casa à noite. Nossa, Mas era que assim, nada tranquilo. demais, entendeu? Tá vendo? Não fazia nada demais. Meu Deus do céu. Você Mora em fugia? casa, Isabela. Eu morava em casa também. Aqui, ó. Meu quarto era no primeiro piso, que era só abrir Você a fugiu? janelinha. Não, você com certeza era. Não, não era, Não, não. o padrão Ah, dela é não. diferente, Isabela. O padrão da Gabi é Outro diferente. Ela é carioca. talvez. Primeiro que ela é Sei carioca, lá, então. é. Não era, não Caramba. era. Não era revoltada, não era. É porque minha mãe era tipo assim, mãe, eu posso? Não. Eu brincava com ela que eu falava, mãe, posso? Ela, não. Eu falava, mas eu ia falar lavar a louça, tá vendo? Não vou lavar por causa disso. Eu brincava que era esse o nível dela. E de fato era. Então eu não podia fazer nada, nada. Tudo que eu queria fazer, meu pai já era mais permissivo. Minha mãe detestava que ele era mais permissivo e ele trabalhava muito viajando. Então, na época do telefone fixo, eu ligava para ele e falava, porque se eu perguntasse para ela, falasse não, ele não ia poder dizer sim. Então eu pegava o telefone, ligava pra ele e Falar falava, primeiro. pai, eu posso fazer tal coisa? Ele falava, pode. Aí eu ia na minha mãe e falava, então, vou fazer tal coisa. Aí ela falava, não, porque é óbvio, ela ia falar não. Ela falava, não, mas já falei com meu pai e ele falou que sim. E aí ela tinha que administrar Filhos ele são viajando, terríveis. ele não estando lá para poder cuidar de mim, obviamente. E ela tinha que administrar de longe tudo isso. Tá vendo como a Mas eu me Alice comportava, é a filha entendeu? dela? A Alice faz a mesma coisa. E o que vocês diriam que foi um aprendizado que vocês tiveram com o filho? Porque eles são outros indivíduos e tem aí um aprendizado para que assim vocês falaram, nossa, aprendi isso com o meu filho. Ai, com certeza, lidar com personalidades diferentes da minha. Com certeza absoluta. A Bia minha filha mais velha tem uma personalidade muito diferente da minha e a mais nova é muito parecida. Então, quando a mais nova faz alguma coisa, eu fico só parada, assim, dando aquele sorriso interno, sabe? Tipo, putz, eu super faria isso. E aí você briga e tal, mas aqui dentro internamente você tá, sabe, tipo, caraca, genial. Boa ideia, faria igual. Mas não pode. Exatamente. Mas a Bia, que é diferente de mim, é muito difícil entender, compreender
E eu acho que eu cada vez mais tenho melhorado, consigo entender ela. Tem vezes que eu falo pra ela, filha, eu não consigo, não, desculpa, mas isso aqui não dá. A mamãe não consegue te acompanhar, eu não consigo entender de verdade. E ela tem algo muito positivo, ela gosta de conversar muito. Então, isso é algo que me liga muito a ela, sabe? Eu entendi que se eu falar a verdade simples, sabe? Se eu falar para ela, filho, olha, a mamãe tá sentindo tal coisa, tá acontecendo isso, eu tô vendo você fazendo isso. Sabe, falar a verdade, sabe? Aquilo que você não quer falar pro seu filho, sabe? Você não quer falar isso para ele, porque pode ser que magoe ele, mas você vai ali com um jeito e você fala isso, explica o porquê, o motivo, tem um retorno maravilhoso, sabe? Porque ele passa a entender por que você tá pensando desse jeito. E eu acho que saber lidar com essa personalidade diferente, saber lidar com isso foi o meu maior ganho aí. O que eu tento todos os dias é agir com sabedoria e não agir no impulso. Todos os dias. Tem hora que eu quero falar um monte de coisa e às vezes minha mente pensa muito rápido, porque eu vivi muito isso, né, na minha vida. Meu pai é muito assim, essa é uma característica dele. Minha mãe também, né, não sei se é cultural dali da região, mas enfim, não escondia nada e eu, assim, eu penso diferente, né? Então, assim, tem coisas, eu já entendi a Carol, ela é muito ansiosa, então tem coisas que eu não vou contar porque eu não quero que gere uma expectativa, uma ansiedade, porque isso vai ocasionar outras coisas. Então, assim, eu não preciso falar isso agora. Segura. Carol vai ter um exame sexta-feira, eu não contei pra ela. Ela sabe que ela vai ter que fazer, mas eu não contei. Pra que eu vou contar? Não preciso contar. Ela vai só gerar uma expectativa. Então, assim, esse é um exercício que eu tenho, porque eu conheço as minhas filhas e eu sei o que pode acontecer. Então, isso é o que eu faço todos os dias, e isso hoje eu vejo que é uma característica. As pessoas que não conviveram comigo a vida toda acham que eu sou a paz em pessoa, a serenidade. Falo, é muito botox. Aí eu tenho muito problema, eu falo assim, como que meu botox dura 6 meses? Não tem condição. Não tem condição. Dura 1 mês e olha lá. E aí, então, assim, não agir no impulso e agir com sabedoria. A sabedoria de Salomão. Foi isso que Salomão pediu? Sabedoria? Todos os dias eu falo, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de Deus. Não é homem nenhum. Tanto isso na minha vida. Isso eu aprendi com as minhas filhas, mas eu aplico na minha vida também. Eu acho que eu poderia mudar também para autocontrole. E tá Eu tenho junto uma cliente ali, que ela que tá ali, ó. Exatamente, Tá ali. exatamente. Eu tenho uma cliente que ela é terapeuta, eu tava falando pra ela esses dias, eu tava falando, Carol, eu tava aqui, ó, falando com a minha filha, o Ruben não pôde assistir a casa, né? E aí, e eu não faço. E aí eu falei pra ela, falei, filha, isso, sei lá, terça-feira, 10 da manhã, trabalhando. Aí eu falei, filha, faz favor pra mamãe e pro papai, aspira a casa pra gente hoje, para aquele ser que acordou, vai entrar na escola 1h da tarde, que agora ela estuda de tarde, e ela passa a manhã livre, assim, com o pé pro alto, ele pega um livro para ler, joga um jogo, de vez em quando pega um celular, porque não tá pegando que tá de castigo, tá sem celular, então não tá muito no celular, mas enfim. Eu falei, faz isso. Aí ela virou e falou, por que o papai não para de trabalhar e vem aqui aspirar? Ah, que gostoso! Aí eu falei pra cá, falei, Carol, nesse momento eu virei pra ela e falei assim. Esse eu quero ouvir, qual a resposta que você deu? Eu respirei aqui, ó, eu respirei e fiz, olha, aqui dentro internamente eu tô gritando e tô virando a casa inteira em cima de você. Mas eu vou falar calmamente porque eu não quero perder o controle, eu não quero me estressar. Você vai levantar e você vai aspirar essa casa inteira porque eu estou mandando, entendeu?
Aqui, ó, calma, sereno. Falou Levantou baixinho. e aspirou. Não, tem hora que é muito, né? Nossa. Ó, é isso, tá vendo, Isabela? É isso que é adolescência, entendeu? São pérolas que você fala assim, não, é inacreditável. É inacreditável. É uma pergunta genuína, gente. Eu tô brincando. Nossa, é muita ousadia, Muito, sério. muito. É muito. Eu falo, vou perder meu réu primário. Mas é pra testar os limites. Nossa, total. Mas Parece você que testa tipo assim, toda vai- hora, Isabela. Esse que é o ponto, entendeu? Uhum. Toda hora você fala, meu Deus do céu, não é possível. Eu não fui aprovada ainda, é isso? Imagina, eles têm que aprender todos os limites. É muita coisa que eles precisam Ai, aprender e se Jesus. dedicar. É muita dedicação. E esse Não, ano eu tô gente. trabalhando com criança entre 10 e 11 anos, que estão assim. Aí toda hora eu tenho que falar, aí as mães vêm, porque minha filha tá mudando, eu não tô reconhecendo. Eu falei, então. Eu vou já dar a Você cartilha. não vai reconhecer Não vai mesmo. reconhecer, não vai, ela vai te rejeitar, ela vai querer ficar trancada no quarto, mas você vai lá, bate, tira o trinco, tira a... Aí eu já dou dica também, daquelas bem... Entendeu? Já dou toda a cartilha, já tenho uma série de livros, eu levo o livro, ó, lê esse. Nossa, meu. Tô até ficando nervosa. Eu vou aproveitar os 3. E me falem, por favor, para a maternidade ser resumida em uma palavra para vocês, qual seria? Mesmo com tantos desafios, e não vale ser desafio. Em uma palavra. Eu vou falar uma, é clichê, mas eu vou usar essa, tá? Eu vou usar 2, mas é junto, tá? Vale por um, tá certo. Na prova o aluno pode Nossa, responder como assim pode? também. Eu vou usar amor sublime. Porque é um amor que não... Assim, apesar de tudo isso que a gente falou, não tem nada na vida que compare ao amor de mãe. E você vai provando isso a cada dia, né? A cada superação, a cada situação. Então, Muito bom. Para você, Gabi. Não sei se vai ser legal, se vocês vão conseguir entender, mas eu vou falar transparência. Eu acho que o filho não tem uma receita, né? Não tem um manual de como fazer, se chorou assim, é isso, chorou assado, é aquilo outro. Ou quando cresce, sabe, testando os seus limites, ou na infância, na primeira infância, enfim. Não tem um manual, você aprende conforme você faz. Então, todo tempo, o seu filho, ele te vê nua e crua, aprendendo ali, sabe? E você aprende em tempo real, sabe? Não tem a faculdade, não tem nada. Então, Não tem você teste, vai... né? Não Ao tem vivo. teste, você testa com a criança, entendeu? Você É um improviso, olha só. Toda hora. Será que se eu virar assim vai funcionar? Então eu acho que transparência. Ele te vê quem você é, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, e ele vai ver absolutamente tudo aquilo que você é, do jeito que você é. Não tem como esconder, não tem nada. Ele te vê além do que qualquer outra pessoa. Você se vê também. Parece que quando você tá fazendo ali, dá um segundo, você consegue se ver fora da situação, talvez coisa que no dia a dia você não veria. Muito bom, eu entendi, sua palavra foi ótima. E eu ainda ouço falar, tipo, eu tenho várias críticas em relação... Eu acho que meus pais foram perfeitos, maravilhosos, de verdade. Mas, como pessoas, eu tenho várias críticas e duras que eu faço a eles. E eu, como eu sou essa pessoa, eu, de fato, faço a eles. E olha só que ousada, sabe? Tipo, eu vou lá e falo pra uma pessoa... Nessa idade, já passou dos 18, Sara, tá vendo? que me Então, viu, talvez E ela que disse me que não era colocou no rebelde. mundo. É muito Que ousadia. me colocou lá no mundo, eu chego e falo, olha, vocês têm que melhorar nisso, naquilo, outro. Porque eu vejo eles intimamente, sabe? Tipo, eu conheço eles e os defeitos e as qualidades, então eu sei quando fala assim, é aquela pessoa que fala assim, eu engordei, mas eu não como. Aí você fala, não come. Como assim não come? Comendo pra caramba, entendeu? Que história é essa, você não come? E sabe, você consegue ver além, muito mais além do que com as pessoas de fora.
E aí você ainda consegue chegar lá como no filho e criticar essa pessoa. Então, eu acho que transparência, é isso. Gente, maravilhoso esse papo. A gente falou de maternidade, de trabalho. Não é encontro nem só sobre conflito, tem ressignificação, potência, coragem. Foi incrível dividir essa noite aqui com vocês. Sara, Gabi, muito obrigada por ter aceitado participar desse podcast com a gente. Eu podia passar aqui a noite inteira falando sobre esse assunto, porque não tem fim, não é? Não tem fim, a gente pode falar de 1 milhão de coisas ainda e ainda não vai ser suficiente. Gente, vou dizer que a Isabela, ela falou pra mim, Maísa, a gente precisa reduzir o tempo que a gente faz o podcast. Eu falei, quero ver você falar menos, Isabela, quero ver. Não, mas é o assunto. Desculpa. Os últimos 2 é sacanagem. São os 2 assuntos que eu mais gosto de falar. Daí ela fala, aí toda hora ela joga isso na minha cara, entendeu? Mas maternidade, assim, de longe, com certeza, sabia que... E as perguntas que a gente fez foi tipo assim... Eu pensei, gente, não, eu só quero perguntar essa aqui, eu preciso falar sobre... Nem tá aqui no escrito, mas porque eu gosto muito desse assunto e tenho certeza que a gente poderia ficar horas falando. Foi demais bater esse papo com vocês, obrigado mesmo. E pra você que acompanhou até aqui, se você ainda não é mãe, prepare-se. Mas é muito bom, a gente falou várias coisas aqui que vão te ajudar, com certeza. E também acompanha a gente nas redes sociais. E é isso, obrigada mesmo. Obrigada, gente, foi incrível. Foi incrível, adorei.